Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural, Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Olá, eu sou o Ciro Santos e hoje o nosso papo no Ciro Santos Convida vai ser sobre empreendedorismo digital. E a gente vai bater um papo com ele, o criador da NoCute Agência, ok? Vamos lá então? Apresento vocês, Nauan! Tudo bom, querido? Tudo ótimo. Obrigado pelo espaço, Ciro. É um Eu que prazer agradeço. O Nauan cuida de várias empresas de redes sociais, inclusive a nossa também, e vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou tirar, inclusive, algumas dúvidas que eu tenho certeza que vocês também têm essa dúvida. Vamos começar nosso bate-papo pensando e falando, que às vezes eu penso, será que para ser famoso na rede digital é necessário fazer dancinhas? Porque agora a moda é dancinha no TikTok, né? Como é que é isso? É modismo, não é? Porque o Facebook veio com tudo. Depois veio o Orkut, foi, subiu, caiu. Aí apareceu o Instagram e de repente o TikTok e o Instagram comendo. Como é que é isso? Passa pra gente. Eles têm medo um dos outros? Assim, na verdade... Eu fiz duas perguntas, desculpe. Mas vamos começar com a dancinha. É necessário dançar para ser famoso? Não necessariamente. As redes sociais, elas vivem de fenômenos, né? Sim. Então a gente consegue ver que existem fenômenos tanto para a área de dança, quanto essa galera do TikTok, mas se você parar para pensar, tem outras vertentes que também se dão muito bem. Por exemplo, as dublagens, outras vertentes... As maquiagens. Exatamente, de maquiagem, várias challenges que o pessoal faz de nichos diferentes. Acho que a grande aposta é você ser verdadeiro no que você faz e tentar, através do nicho que você atende, tentar se adequar a alguns desses fenômenos para surfar ali algumas ondas. Eu acho que eu não surfei muito não, quer dizer, mentira. Eu comecei a fazer TikTok e aí tava muito calminho. De repente a gente começou a fazer, não sei se é challenge ou trend, que são as transformações. É challenge ou trend? A trend é o que tá na moda. Isso. Tá. Então, e as challenges são os desafios. Os desafios. Geralmente, quando um artista, por exemplo, lança uma música nova, ele faz um desafio de dança para várias pessoas dançarem e essa música ela ficar em alta. Porque hoje uma curiosidade importante da gente falar é que as redes sociais elas estão mudando o comportamento das pessoas. E aí a gente inclusive consegue perceber como ela modifica também a arte. Quando a gente fala de música hoje, os músicos, eles estão fazendo músicas pensando no TikTok, Exato. Nas redes sociais. Eu ia perguntar isso, porque, tipo assim, todas as músicas do TikTok, de repente o artista fez aquela música, né? E eu digo, o artista de uma música só, ele já fez pensando na dança que poderia acontecer no TikTok. Não só na dança, mas também no Spotify, que é uma plataforma que paga por streaming. Então, se você parar para pensar, as músicas de antigamente elas tinham uma minutagem muito maior e hoje as músicas elas duram 1 minuto e pouco para que você possa dar play várias vezes. E quanto mais play você der, mais dinheiro se lucra com isso. Então, é tudo pensado para caber dentro da plataforma e para gerar mais lucro. Eu não sabia disso, gente. Eu não sabia que essa questão das músicas serem menores ganhava mais dinheiro pelo Spotify. Então, assim, então não é necessário só fazer dancinha. Voltando ao que eu ia dizer, eu comecei a fazer, e quando eu comecei a fazer as transformações no TikTok, estourou. Aí começou o vídeo bater 50, 100 mil, 140, só que são coisas que realmente demoradas para você fazer a transformação de Ciro para personagem e tal. Acabou, vieram outras coisas, a gente parou. E quando para de fazer, a coisa cai, não é verdade, Nauan? Exatamente, as redes sociais são constância, né? Quanto mais constante é a publicação de conteúdo, mais a rede valoriza aquele conteúdo e passa para mais pessoas. Na verdade, toda a rede social ela é pensada para que você alimente ela, né? Sim. Então, até mesmo quando você está consumindo a rede social, ela é muito pensada para que você fique lá dentro. Tanto é que eles sabem as horas, né? O algoritmo entende as horas que você vai ficar offline e é exatamente nesse horário que você é impactado com conteúdo que você gosta para você permanecer mais tempo. Porque as redes sociais, elas são como... Eu costumo brincar de que elas são como um shopping. Quando a gente está no shopping, a gente não tem relógio, então a gente perde um pouco a noção do tempo. E as redes sociais, elas vão nisso. Tá, então eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é dúvida de todo mundo. Eu, por exemplo, eu não consumo muito rede social. Eu sou realmente falho nisso. Não consumo nem de olhar. Se eu olho mais o Instagram, se eu olho mais os stories das pessoas, se eu olho mais o feed das pessoas, isso melhora para minha rede? Assim, não tem, assim, quanto mais você comenta, quanto mais você visualiza, quanto mais está presente dentro da rede social, é como eu te disse, ele valoriza o tempo que você está lá. Certo. Então acaba que contribui, mas nem sempre é saudável essa relação. Tá.
Agora, então, a relação ao contrário. De eu postar mais. Porque eu observo quando eu posto mais stories, porque a gente, quanto artista, vocês sabem em casa que vocês gostam de ver o que o artista faz, o dia a dia, blá, blá, blá. Eu não... Há muito tempo que eu penso... Eu não tenho muito saco, porque tem gente que faz tudo. Tô indo no banheiro, olha aqui, galera, não sei o quê. Eu não tenho muito esse saco. Mas eu já observei que quanto eu mais posto coisas até particulares do que eu tô fazendo, ou do show e tal, aumenta a visualização do story. Isso, então, se eu tiver uma constância dessa postagem, eu posso aumentar o número de seguidores. Quando digo eu, falo eu de vocês também, viu, gente? Totalmente. A rede social ela é feita para ser alimentada. Então, quanto mais você alimenta, mais ele te dá subsídios para que você obtenha sucesso dentro daquele projeto, né? Dentro daquele perfil. Tá. Então, diferença. As regras são story, feed, reels ou reels, não sei. Como é que é isso? Assim, eles são formatos diferentes, Tá. né? Esse momento que a gente está vivendo agora é o momento do vídeo curto. Então, o vídeo curto, ele é um fenômeno também. É uma nova maneira de se comunicar. As pessoas, elas estão... Só um minutinho, quando você fala em vídeo curto, você fala o quê? 15, 30 ou 60 segundos? 15, 30 segundos. Estourando. E aí, tanto é que o TikTok estourou na quarentena por ter o formato de vídeos curtos. Ele tem o que a gente chama de feed infinito, que é aquele feed que nunca termina. Faz direto. Tanto é que o Instagram agora meio que trouxe isso para a rede social. E os Reels são o TikTok dentro do Instagram. Porque é como se o Instagram tivesse quebrado o código. Se a gente parar para pensar na evolução das redes sociais, a gente começa com o Facebook, onde a gente tem uma plataforma textual em que você consegue fazer os textões, né? E naquela época era consumido isso. Só que a gente vai passando por gerações e esse consumo ele vai diminuindo. Então, ou vai se modificando. Às vezes não é nem diminuindo, mas, por exemplo, a gente passou por uma geração imagética, que foi a geração do Instagram, que a galera era foto o tempo todo, story o tempo todo, que vem do Snapchat. Se eu não me engano, acho que eu não estou errado. Parece que quando o Instagram foi lançado, não sei se vocês sabem disso, ele foi lançado para ser uma rede social de fotos diferentes, não é isso? Exatamente. E aí, com o passar do tempo, ele acabou tendo que botar vídeos. É isso mesmo? Na verdade, ele era um álbum digital. Pronto, isso aí. E não era do Mark Zuckerberg, que hoje é dono e que é dono também do Facebook. Aquele pobrezinho? Aquele pobrezinho. Aquele pobrezinho, né? O Mark. Pois é. E aí, ele começa sendo um aplicativo que não tem para Android, ele é somente para iOS. Sim. E quando é comprado pelo Mark Zuckerberg, ele começa a abrir essas possibilidades. Então ele amplia, ele agrega o vídeo, aí ele puxa os stories que veio de outro fenômeno que foi o Snapchat durante uma época. E aí vem o TikTok e ele inclui o Reels. Então é tudo uma coisa assim. Exatamente. Agora o Snapchat deu uma caída, né? Na verdade, o Snapchat deu uma caída aqui, mas ele ainda continua sendo um dos aplicativos para a geração Z de mais influência nos Estados Unidos, que é onde a gente mede quais são... Não é nem uma questão de, o Snapchat funciona nos Estados Unidos, vai funcionar aqui. Mas a gente percebe que pela geração e os estudos que são feitos lá, de como as pessoas vão... como os produtores de conteúdo, os influenciadores, quais são os formatos que são mais interessantes. E a gente conseguiu perceber a tendência do vídeo através desses estudos e através dessas pesquisas. Então, o Snapchat ele continua sendo uma rede social muito forte nos Estados Unidos, para a geração Z, maior, inclusive, do que o Instagram, mas é que realmente os stories supriram essa necessidade. Agora, Nauan, diga pra gente uma coisa. Como é que a gente pode descobrir o tempo, quantos vídeos você tem que postar por dia ou pode postar por dia e qual é o horário? Porque parece que tem horários, cada um tem um horário. Como é que a gente descobre o nosso horário de postagem? Então, Ciro, a respeito de horário e do que você precisa fazer, eu acho que vai muito também da sua saúde, porque assim, se a gente parar para pensar, não existe uma fórmula, uma receita pronta para a rede social, e você precisa trazer a rede social muitas vezes de uma maneira em que ela vai agregar no seu cotidiano, então ela não vai matar o seu cotidiano. Deixa eu explicar melhor. Por exemplo, numa marca, se a gente tem um empreendedor, um pequeno empreendedor, que ao mesmo tempo vamos dizer que ele vende bolos, então ele vai cuidar do preparo dos bolos, ele vai cuidar da entrega, do atendimento. Essa pessoa, ela não tem uma disponibilidade tão grande de fazer uma quantidade enorme de conteúdos. Então a gente precisa entender
que não existe uma fórmula, que cada um vai conseguir fazer de acordo com a sua rotina. E o grande segredo do marketing digital não é nem vamos dizer, essa corrida maluca por causa de likes, mas sim você agregar a sua marca, sim você agregar seu cotidiano de maneira saudável à produção desses conteúdos. Porque o marketing digital, eu costumo dizer que o marketing digital, ele pode solucionar um problema ou ele pode criar outro problema. Ele pode subir como pode derrubar. Exatamente. Agora sim, posso dizer falsos, fakes, influenciadores? Então, eu trabalhei com muitos influenciadores e trabalho com muitos influenciadores, eu vejo a seriedade. Eu acho que é muito interessante esse fenômeno popular dos influenciadores digitais, mas eu tenho uma preocupação muito grande da geração que vem. Eles estão tendo alguns exemplos que eu não acho que são tão interessantes. Se a gente parar para pensar, quando eu digo que eu quero ser um médico, eu sei da responsabilidade que um médico tem, que ele está lidando com vidas. Se eu sou um artista, eu sei que eu estou propenso a levar vaias. Então eu sei do ônus de tudo, mas quando eu digo que sou um influenciador, hoje ainda se tem uma romantização muito grande a respeito disso. As pessoas não entendem que a palavra influenciador ela já vem de um peso enorme, que vem de influência. Né? Então, para você influenciar alguém, você tem que ter bagagem. Você tem que ter bagagem, você tem que saber o que você diz, porque o que você diz, ele pode ser uma coisa que pode ser aproveitada, mas pode destruir o sonho de uma pessoa. A gente não sabe quem está do outro lado. É muito difícil você lidar em quantidade, você mais do que ninguém sabe, com pessoas que você não sabe a história delas, você não sabe de onde elas vêm, que situação elas estão. Então, assim, você tem que estar muito preparado psicologicamente. É por isso que eu te falo da questão dos influenciadores ainda não, da geração que vem ainda não entendeu o ônus das coisas. Assim como toda profissão tem, os influenciadores também têm, e eu vejo que o ônus ele é muito pesado. E muitas vezes você só quer estar no raso, né? Aquela coisa do vou aproveitar e vou pro hotel, vou receber mimo e é isso. E não é isso. Não é. É um trabalho sério e tudo mais. Então... Agora, então, o que a gente precisa saber? Eu tô olhando para vocês agora para perguntar, que estou só olhando para ele, que eu estou prestando atenção demais. O que a gente precisa saber antes de abrir perfis em rede social? A questão mais importante é você entender o que é que você vai fazer ali. O objetivo daquilo. Porque muita gente abre perfil para imitar uma pessoa, mas muitas vezes ela não tem aquele talento, ou às vezes ela não tem aquele estilo, ou não é a verdade dela. E é a mesma coisa para as marcas. Muitas vezes as marcas querem tratar a rede social como um panfleto. Rede social não é Instagram, Facebook. Rede social, o termo mesmo, ele é qualquer ligação que a gente tem com o outro. Então, o que eu estou conversando aqui contigo, ele é uma rede social. O que eu converso com os meus amigos, um encontro em família é uma rede social. O Instagram, o Facebook, o LinkedIn é uma plataforma de rede social que liga a gente. Entendi. Então, se você puxa pela origem do nome, que é rede social, você vai entender que, como marca, eu não posso ser um panfleto. Eu preciso me comunicar com as pessoas, eu preciso ter uma troca, eu preciso conversar. Assim como a gente está tendo essa troca aqui, você tem que ter isso no meio digital. E isso é muito difícil de fazer. Beleza, vai parar por aqui, porque eu vou perguntar ele já a questão do sexo, porque eu acho que é importante falar sobre isso, principalmente que nós temos muitas crianças em redes sociais. E vamos falar para vocês, explicar para vocês, pais que estão vendo o programa, como a gente cuidar disso, mas já, depois dos comerciais. Então fique aí, que depois dos comerciais vamos bater esse papo um pouquinho mais sério com o Nauan, que entende só de tudo sobre redes sociais. Aguarde! Ciro Santos convida, volta já! Ana Sofia. Presente. Felipe. Presente. Ingrid. Aqui. As aulas voltaram e, para a segurança de todos, não dá para tomar falta na vacina. A prefeitura fez o dever de casa direitinho para todo mundo voltar para a escola. Cuidou de todos os detalhes para dar segurança para os alunos e tranquilidade para os pais. Mas não esqueça de fazer sua parte. Afinal, a vacina aumenta ainda mais a sua segurança e a de todo mundo. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Estamos de volta com o Ciro Santos Convida e agora vamos voltar para aquela perguntinha aqui para o Nauan. Nauan, então vamos responder. Como é que essa questão de uma plataforma levar para outra em questão de sexo? E o que os pais podem fazer, de repente, para que a criança não siga isso? Qual é o recado que você dá para o cuidado que se tenha em casa? Na verdade, para qualquer tipo de acesso a conteúdo adulto,
eu diria para os pais eles ficarem mais atentos, porque muitas vezes não é o produtor de conteúdo que é o responsável por censurar aquilo. Porque às vezes existem trabalhos que são maiores de idade, obviamente, e nem todas as plataformas têm esse controle. Eu acho que a gente ainda está vivendo muito no começo da era da rede social. Agora, eu vou te cortar aqui. Como é que é? Porque eu já vi algumas lives que a plataforma derruba a live, bane a live, porque a pessoa mostrou alguma coisa ou escreveu alguma coisa. Como é que é? São pessoas que olham isso ou não? Como é que é isso? Não, existe um mecanismo, né, que faz esse filtro, essa seleção. Mas é como eu estava te dizendo, as coisas ainda... Eu acho que nas próximas gerações a gente vai ver uma censura maior no sentido de ter esse controle e a gente vai ver mais evolução nesse aspecto, porque assim, a gente ainda consegue enxergar que alguns termos são banidos, mesmo que não necessariamente tenham um conteúdo adulto. Então, essa censura que é feita, esse controle que é feito, ele ainda está sendo feito, eu acho que de maneira ineficaz. Acho que ainda tem muito para melhorar, a gente tem muito a evoluir nesse aspecto. Porque, por exemplo, o Twitter se tornou uma plataforma praticamente mais 18. Praticamente, não é isso, o Twitter? Sim. Sendo que agora, por exemplo, para você abrir a plataforma, antes era só clicar, agora parece que tem que entrar no Twitter para poder ver. O Instagram também, se você não sabe, acaba sendo uma plataforma, entre aspas, mais 18, que as pessoas acabam fazendo live pelo direct, não é isso? Então, quer dizer, tudo está essa loucura. Então, tome cuidado vocês, com os filhos de vocês que são menores, quando tiver um celular para acessar a rede social, não é verdade? Eu acho só importante a gente bater um ponto que é legal, Fala que as redes sociais, elas são para pessoas maiores de idade. Tanto é que a própria plataforma, se você for parar para analisar, elas pedem a sua data de nascimento. Porém, a gente está vivendo uma era tão, vamos dizer assim, difícil da gente entender como que está funcionando essas plataformas, que a gente tem influenciadores mirins, que são ministrados pelos pais. Então, existem muitas variantes dentro das redes sociais. Mas rede social não é um lugar, eu não acho um lugar apropriado para criança. Porque não se tem esse controle ainda, não se tem esse filtro ainda. E eu acho importante a gente debater muito de quando um filho da gente, um sobrinho, um neto, vai entrar num lugar como esse. Porque ele vai ter acesso a conteúdos que provavelmente não são o que você gostaria que ele acessasse. Então, acho que é uma decisão mesmo dos pais e dos responsáveis. É muito complicado, porque eu mesmo sou uma pessoa menor de idade, recebo umas coisas no direct muito desagradáveis, gente. Mas é verdade, não, para quem não sabe, todo mundo recebe, né? E nós, artistas, acabamos recebendo algumas coisas muito engraçadas, que é claro que eu não vou falar aqui. Enfim, isso é, como diz, toda profissão tem os prós e os contras, né? E a nossa também. E me diga uma coisa, até que ponto, falando nisso a questão, né, de tudo, sei lá, de sexo, de direct mais 18, até que ponto as redes sociais são saudáveis? Até quando elas são saudáveis e até que ponto elas podem cair e não serem? A rede social, ela vicia. Tem gente que é viciada. Ela vicia mesmo, assim, tem estudos que comprovam que ela vicia e que você passa a ter um comportamento baseado na rede social. Tem gente que tem abstinência. Ou seja, por exemplo, eu posso confessar que eu tenho, por trabalhar com isso, eu peguei alguns tiques, como por exemplo, toda hora eu olho o celular. Então, mesmo que eu saiba que não está acontecendo nada ou alguma coisa, eu checo o celular. Eu sei que isso é uma coisa que vem da minha profissão e que vem da minha exposição com a internet o tempo todo. Engraçado, eu sempre procurei fazer, as pessoas falam muito, se você não larga o celular. É porque eu observo e tem, às vezes, algumas coisas que, tipo, a gente trabalha muito, infelizmente, com o WhatsApp, eu sou do tempo que eu gosto de ligar, eu gosto de conversar, mas as pessoas querem até fechar um contrato pelo WhatsApp. É uma loucura. Até isso, contrato pelo WhatsApp. Enfim, mas eu observo também, eu não tenho esse vício. Tipo, quando eu vou dormir, eu largo o telefone, no máximo eu vejo algumas coisas que eu acho interessante, algumas lives do TikTok que tem bons conteúdos e tal. Mas eu não sou de ficar olhando o Instagram. Eu sempre digo pro pessoal que tá, meus amigos, eu não sou de curiar, eu não sou de ficar curiando a vida dos outros. Porque, querendo ou não, a rede social
é uma satisfação que você está dando para pessoas que você nem conhece. Não é verdade, Nauan? É verdade. Não só uma satisfação que você está dando para pessoas que nem conhecem, mas você está abrindo algumas intimidades que não fazem nem sentido delas estarem lá. Elas nem vão engajar, elas nem vão fazer nenhum sentido, mas as pessoas abrem nessa intimidade. E tem Instagrams que são focados nisso, nessa exposição, que são os Instagrams de fofoca, e que estão cada vez mais passando, talvez, essa barreira entre o privado e o público. Eu tive, no começo do Facebook, o meu irmão que mora no Rio, Zé Renato, ele dizia assim, para de postar essas coisas, tá se mostrando em casa, tá mostrando suas coisas, suas festas, suas reuniões. E hoje em dia, se eu faço isso, eu tenho mais visualização, eu tenho mais seguidores, porque as pessoas querem ver como o artista vive. Não é verdade? Completamente. Gente, coisa As engraçada, pessoas, né? elas têm essa curiosidade de ver o que é que está acontecendo no backstage, seja de uma marca, seja de uma pessoa pública. Tanto é que os stories, ele é um formato que ele foi feito para isso. Tá. Para que haja essa exposição que seja maior do que a vitrine, que é o feed. Que é o feed. Então, existe esse ponto. Mas até que ponto ele é saudável? Isso. Até que ponto você consegue ir sem, vamos dizer assim, sem passar de um limite? Porque é muito fácil hoje um influenciador abrir uma live ou abrir um vídeo e dizer quem me conhece sabe, eu estou sendo cancelado por XYZ, quando muitas vezes você abriu margem para isso. Você expôs tanto a sua vida que a cobrança, as pessoas acharam que tinham direito de fazer de ver aquele aquilo, tipo de cobrança. E acaba assim, você fica... É igual um artista de uma emissora que está numa novela e tal. A pessoa vê tanto aquilo que está em casa, aí encontra com você na rua e fala assim, oi, tudo bem? Mas não conhece você, mas já viu você muito Exatamente. na rede social. E se as pessoas não sabem lidar com uma novela que muitas vezes atores já apanharam por causa de conta personagens, imagina você com sua cara, com seu nome, com tudo seu ali exposto. É uma loucura, uma loucura. É igual, quer dizer, tudo é uma loucura total que acaba tendo os fake news também. E o que você acha sobre as fake news? Como é que é isso? É muito fácil. Vou perguntar duas coisas, sobre as fake news e sobre os haters, que também os haters às vezes entram. Quem não sabe o que é hater, são aqueles caras que não têm perfil, que as pessoas que não têm perfis em redes sociais entram, criam alguma só para misturar e fazer a bagunça na rede social de alguém. Como é que é isso? Vamos para a primeira, que é... Fake news. Fake news. Fake news, ele se tornou uma fábrica, né? Se tornou uma potência. Tem políticos que usam as fake news ao seu favor. Tem artistas que usam fake news ao seu favor. Virou, não é só, para mim, um grande ônus da internet. A gente está vivendo um momento muito difícil para o jornalismo, Sim. que é esse momento da fake news, onde pessoas que não são jornalistas, elas estão se colocando nesse papel, informando pessoas sem ter essa base para fazer isso, sem ter esse compromisso, que a ética e tudo mais que se aprende no curso de jornalismo, como também na questão que como se tornou um negócio. A fake news se tornou um negócio do Brasil. Caramba. Então, assim, existem empresas por trás, para disseminação de fake news, tem uma CPI para isso, né? Então, assim, se tornou eu acho que uma empresa, um império que só traz, eu acho que malefícios pra gente como sociedade, assim. Tudo por conta de quê? De dinheiro De também. dinheiro. E os haters? Porque as pessoas se escondem, né? Através de perfis, acham que nunca vão ser localizadas. Como existe um ódio em massa, né? A gente está vivendo uma era em que o ódio está sendo muito propagado e as pessoas elas não têm vergonha de darem seus comentários racistas, LGBTfóbicos e capacitistas, enfim. Elas estão se escondendo atrás desses perfis. Sim. Mas, tirando essa parte, eu vou também te trazer uma curiosidade, que existem artistas que contratam haters para poder se beneficiarem, porque a partir do momento que ele começa a ser atacado, vem as pessoas em defesa, gera uma guerra e isso é engajamento. Então, até quando a gente fala, por exemplo, em cancelamento, você está cancelando uma pessoa a partir do momento que você vai lá falar mal dela ou do que ela fez, você tá gerando engajamento para ela. A plataforma ela entende que, por exemplo, uma postagem, eu falei alguma coisa ruim numa postagem e aí as pessoas estão xingando. A plataforma ela vai entregar para mais pessoas porque ela entende que aquilo são mais comentários, então eu vou entregar para mais pessoas e o alcance vai aumentar. Coisas que eu nem sabia, acredito que vocês também não, sobre rede social. Eu vou dizer, quer saber mais coisas, quer saber mais histórias, você vai ter que procurar ele, ó, da No Cute Agência, porque
porque tem mais história. Agora, vamos falar aqui pro pessoal de casa, tipo, alguma curiosidade. Eu não vou nem perguntar. O que você gostaria de dizer para mim e pro pessoal de casa? Ó, gente, a rede social hoje acontece isso. Diz. Eu acho que é uma questão de consciência do mercado e consciência coletiva Sim. a respeito do trabalho, né? Eu trabalho muito com marketing digital e só nesse pequeno tempo que a gente está aqui conversando, quantas janelas se abriram, quantos temas se tem a partir de só um universo. O marketing digital, o marketing é um universo, a rede social é um universo. Como, por exemplo, eu sou dono de uma agência, cada marca é um universo, né? Então, a gente que trabalha com redes sociais, a gente tem o tempo todo que se atualizar, tem o tempo todo que estar ciente de tudo que está acontecendo, de todas essas plataformas. E o que eu tenho para dizer, eu acho que a NoCute nasceu para isso, inclusive o nome vem disso, de não é fofo, é porque o nosso trabalho ele não é fofo, o nosso trabalho é árduo, a gente faz muita pesquisa, o nosso trabalho ele é um trabalho custoso, é um trabalho que requer muita base, requer muito conhecimento. Então, quando alguém chega e diz que é fácil, é só postar, meu sobrinho sabe fazer, a pessoa mais nova da família sabe fazer, é um pouco preocupante, porque você está dando a sua rede social nas mãos de uma pessoa que não está preparada. E muitas vezes é a sua marca, é a sua empresa, é o que te dá sustento e muitas vezes aquilo é o seu sonho. E o marketing digital ele pode elevar como ele pode destruir também. O grande objetivo da minha vida e da empresa que eu trabalho, da empresa que eu sou dono e que eu tô em todos os setores, eu faço parte ativamente de todos os setores, trabalhar com internet, mas com responsabilidade, com base. Então a gente estuda todos os dias, a gente estuda sempre. E eu quero lhe agradecer um carinho de ter vindo aqui hoje, de bater esse papo conosco, de tirar essas dúvidas. E as pessoas que já vai ficar aqui no endereço eletrônico dele para procurar, porque não já deu para sacar que ele entende só de tudo, de plataformas sociais. E que rede social, quando ele fala rede social, isso aqui é uma rede social. É uma rede social. Batemos um papo em rede social. Muito obrigado. Mais uma vez agradecendo a Santa Branca, que nos proporcionou os testes para que eu pudesse fazer esse programa aqui presencial para vocês, que foi muito gostoso. Muito obrigado, Nauan. Um abraço grande para você, um beijo. E a vocês que estão em casa, muito obrigado. Mais um sábado com o Ciro Santos Convida, aqui na sua, na minha TVC. Ó, lembrem, sábado que vem tem mais. Ciro Santos Convida para vocês, sempre com uma coisa gostosa, uma coisa boa. Beijo e até a próxima semana. Valeu! Fui! Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural, Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Ana Sofia, Presente. Felipe, Presente. Ingrid. Aqui. As aulas voltaram e, para a segurança de todos, não dá para tomar falta na vacina. A prefeitura fez o dever de casa direitinho para todo mundo voltar para a escola. Cuidou de todos os detalhes para dar segurança para os alunos e tranquilidade para os pais. Mas não esqueça de fazer sua parte. Afinal, a vacina aumenta ainda mais a sua segurança e a de todo mundo. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas.